Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sou o professor Flávio Caetano da Silva, da Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Educação, e estou bastante satisfeito aqui com a realização dessa primeira live, que se refere ao curso e ao programa de formação, que é uma parceria entre o meu departamento e a Prefeitura Municipal de Hortolândia, através da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da professora Sandra Mara Fagundes Freire. Esse programa de formação é um programa que foi concebido baseado em 3 ações diferentes. A primeira ação é um curso de especialização de 400 horas, oferecido aos profissionais da educação, e ele vai ser acompanhado por uma outra ação que chama-se Projeto de Intervenção, ou, na forma abreviada, PI. E ele também será acompanhado por uma terceira ação, que é um projeto de pesquisa, o PP. Então, nessa primeira parte dessa live, nós vamos trazer alguns esclarecimentos, vamos trazer algumas informações sobre essa estrutura de formação que nós montamos para a oferta aos profissionais da educação. Antes de mais nada, eu queria dizer que esse programa de formação está sendo oferecido para profissionais da educação e profissionais da escola, né, evidentemente. Então, estão participando no curso e nas outras ações também, professores, coordenadores pedagógicos, diretores, né, estão participando servidores da escola e da Secretaria Municipal de Educação, que também nós garantimos vagas para algumas pessoas que se interessarem em fazer, pois, afinal das contas, eles também trabalham na escola e também trabalham na educação, e podem nos ajudar muito a desenvolver o programa todo. O programa foi baseado num eixo chamado Relações com o Saber, que é uma teoria, ela surgiu ali por volta do final da década de 1990. Eu vou falar mais sobre isso na segunda parte dessa live. Queria esclarecer também que o curso está sendo oferecido aos profissionais da educação, sem custo nenhum para esses profissionais, nem para a Secretaria Municipal de Educação. Nós teremos, toda quarta-feira, no curso, pelo menos no começo da oferta, agora que tem uma semana apenas que a gente começou o curso, e estamos ambientando todos os cursistas ainda na plataforma de formação, chamada Moodle, e toda quarta-feira nós vamos realizar uma live ou algo parecido para, de novo, orientar, tirar dúvidas, fazer uma apresentação temática também do que a gente está discutindo a partir dessas teorias que vamos trabalhar. Eu queria esclarecer que o curso ofertado à distância, eu já tenho alguns anos de experiência nesse tipo de oferta, ele esbarra em diversas dificuldades. Desde a pessoa que tem dificuldade em usar o computador, até mesmo aquelas dificuldades ligadas à plataforma Moodle, que é a plataforma que está abrigando o curso, é o Moodle lá da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos. Então, nós temos um suporte técnico da Secretaria de Educação à Distância da universidade, que muito nos tem ajudado. Nós temos também um suporte técnico a partir de 2 pessoas que têm colaborado muito conosco nos esclarecimentos do Moodle, 3 pessoas, na verdade, que é o professor Antônio,
a professora Denilce e a Fabiana Rodrigues, todos daí ligados à Secretaria de Educação de Hortolândia. Agradeço já de antemão todas essas pessoas e um agradecimento especial na pessoa da professora Sandra Fagundes Freire, que é a secretária de Educação do município, que solicitou essa formação e que vem sendo uma parceira muito importante, tanto minha quanto da UFSCar. Do ponto de vista da estrutura do curso, o curso tem 400 horas aula. Dessas 400 horas, 360 horas serão cumpridas com disciplinas, serão 10 disciplinas. Nós vamos, assim que ambientarmos todo no curso, a nossa pretensão é abrir 2 disciplinas de cada vez, mas dando o tempo adequado para que todos vocês possam desenvolver a atividade de leitura, a atividade de debate no fórum, a atividade semanal de compreensão de alguma coisa ou de produção textual ligada ao curso. Nesse sentido, eu queria esclarecer que esse curso tem uma diferença em relação a outras possibilidades que, eventualmente, vocês já tenham feito, embora tenha a possibilidade também de que alguns de vocês já tenham esse tipo de experiência, que as atividades do curso, elas vão estar intimamente relacionadas com o projeto de intervenção. O projeto de intervenção, ele será baseado nas atividades do curso. E a cada atividade do curso, haverá uma atividade no projeto de intervenção em continuidade à atividade que foi realizada. E depois que a atividade do projeto de intervenção for realizado, a cada final desse projetinho de intervenção que a gente vai desenvolvendo ao longo do curso, uma equipe vai se debruçar sobre os resultados que forem aparecendo e vai realizar uma pesquisa com os dados que forem sendo disponibilizados através do projeto de intervenção e das atividades do curso. Então, assim, as 3 ações do curso estarão intimamente interrelacionadas. As dificuldades com o curso serão sanadas dentro das turmas. Então, aqui nós vamos fazer agora um outro esclarecimento. São 10 cursos, 10 turmas que estão organizadas dentro do curso. As turmas de 1 a 9 são do município de Hortolândia, e tem uma turma piloto que eu abri para fazer uma experiência junto no município de Americana, que é a turma 10. As salas do curso serão as disciplinas que serão ofertadas. Então, quando nós chamarmos de sala, nós estamos falando da disciplina, e serão 10 disciplinas. Quando nós chamarmos de turma, então é aquele grupo específico que vai interagir dentro da própria turma de cursistas. Então, a turma são os grupos de cursistas e as salas são as disciplinas do curso. Por parte da UFSCar, nós somos em 5 professores, 4 do meu departamento, eu, professor Flávio, o professor Alan Russo, o sobrenome dele, na verdade, não é Russo, mas é Almeida, a gente chama ele de Alan Russo, a professora Renata Nascente, a professora Sandra Riscal, que somos do Departamento de Educação. Do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas, a professora Andréia Moruzzi, a quem eu agradeço muito por terem topado encarar esse desafio dessa formação junto comigo. Estarão atuando também junto comigo 4 alunos da pós-graduação em educação da UFSCar, o PPGE UFSCar, é Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar. Eles são doutorandos, são o André Duarte, a Carol Ora,
a Natália Almeida e a Ana Paula Gilaverde. Tem também 2 pessoas que terminaram o mestrado sob a minha orientação, como esses 4 doutorandos, que é a Thaís e a Amanda. Pois bem, agradeço a todos que estão conosco nessa trajetória, inclusive a figura essencial, que é você que vai cursar essa formação, que vai participar conosco nessa trajetória de formação. Eu vou passar agora a tratar aspectos da relação com o saber, mas antes disso, vocês podem ir enviando eventuais questões ou dúvidas mesmo da estrutura do curso durante a realização dessa live. Ela ficará gravada e disponibilizada no ambiente depois que ela for terminada. Então, mesmo alguma coisa que eventualmente eu não consiga responder aqui durante a realização dessa live, eu vou olhar posteriormente e vou respondendo normalmente sempre dentro da plataforma do curso. Pois bem, então, eu estou com o pessoal que está na coordenação associada junto comigo, o Antônio, a Denilce, a Fabiana e outras pessoas da coordenação, que podem ir me ajudando a selecionar eventuais perguntas que mereçam uma atenção mais urgente para a gente poder realizar bem. Nesse momento, então, eu vou começar a tratar com vocês aspectos da teoria da relação com o saber. Na verdade, essa disciplina, essa teoria da relação com o saber, ela já está sendo ofertada na forma da primeira disciplina do curso, chamada Relação com o Saber, Fundamentação Teórica. E essa disciplina, ela é baseada nos escritos do professor Bernard Charlot. O professor Charlot, ele reside no Brasil há cerca de 16 anos, ele é francês, ele é professor emérito da Universidade de Paris 13, ele já tem mais de 70 anos, mas está nativo ainda, ele trabalha na Universidade Federal de Sergipe, na pós-graduação, na graduação, ele dá aulas ainda, ele orienta, e é uma pessoa tem sido bastante importante na educação no nosso país. Ele conhece já muito bem a nossa língua, ele escreve, produz, tem textos dele, vocês encontrarão diversas coisas dele na internet, inclusive. Eu recomendo a leitura. Nós vamos utilizar alguns textos dele, estamos já estudando, dentro dessa formação que nós iniciamos na semana passada, na quarta-feira. No final dos anos de 1990, 3 professores ligados a um laboratório de ciências em educação da Universidade de Paris 13, entre eles estão o professor Bernard Charlot, o professor Jean-Yves Rochex e a professora Elisabeth Baltier. Desses 3, o professor Charlot permaneceu, depois que foram estudar aspectos ligados ao sucesso e ao insucesso escolar na França daquele período, eles desenvolveram uma série de pesquisas desde o início da década de 1990, e no final da década já haviam concebido, então, que era importante olhar para a questão do insucesso escolar de outra maneira. E foi aí que surgiu aspectos ligados a como as pessoas se relacionam com o saber. Eu vou destacar alguns aspectos, a maioria dos aspectos em torno desse conceito de relação com o saber, ou rapport ou savoir no francês, embora a tradução restrinja um pouco o conceito da forma como ele aparece em francês, eles destacam o seguinte para a gente.
todos nós, de uma forma ou de outra, com mais intensidade ou menos intensidade, temos acesso à informação. Mas informação não é saber. E saber não é conhecimento, exatamente. Há diferenças. Dentro desta perspectiva teórica, há diferenças entre as três coisas. Primeiro que a informação eu posso acumular. Eu tenho lá uma quantidade de informações acumuladas dentro de um livro, por exemplo, dentro de um pendrive, né? Eu tenho informações acumuladas dentro de uma enciclopédia. E esse acúmulo histórico é o que nos permite ir compreendendo as gerações que nos precederam, né, os nossos ancestrais, os nossos antepassados, desde muito tempo. Então, nós temos, né, escritos muito antigos, muito antes da era cristã, inclusive. Então, esses escritos, essas produções, chegaram até nós por onde? Pelas informações. Assim como chegam informações por todas as mídias de grande alcance, de larga escala, como a TV, o jornal, o cinema, o teatro, a revista impressa ou digital, enfim. Então, o acesso à informação, ele não é restrito, a não ser, eu diria hoje que nem somente, ele não é restrito só àqueles que participam do mundo letrado. Os aspectos ligados à informação, às informações, também hoje são acessados, não digo por todos, né, mas por uma boa quantidade de sujeitos, através das mídias, sobretudo a partir da internet, com a chegada da internet, e sobretudo com a chegada da internet pelo celular, se tornou muito mais abrangente o acesso das pessoas à informação. Queria destacar que é incorreto a gente dizer que todo mundo tem acesso. Primeiro, que todo mundo não tem um celular. Segundo, que nem todo mundo que tem celular tem um plano de internet que possa sustentar mensalmente para acessar a internet pelo celular. Como também não é todo mundo que tem computador, enfim. Evidentemente, a informação chega de uma forma ou de outra, até para pessoas analfabetas, para pessoas que não têm tecnologia nenhuma na mão. Ela vê um outdoor, ela passa na frente de uma vitrine onde tem uma TV ligada, ela também assiste alguma coisa, em tese, ou vê, ou sei lá. Então, nós vivemos num mundo onde proliferam milhões de informações cada vez mais rapidamente. Pois bem, esse é o campo da informação. Muito mais gente tem hoje informação do que tinha há 30, 50, 100, 200 ou 1000 anos atrás, obviamente. Os recursos são outros. Num segundo momento, assim como eu posso acumular a informação, eu posso transmiti-la. Então, eu posso escrever, posso digitar, posso enviar pela internet, posso falar uma informação ao telefone, posso publicar na TV essa informação, ou em qualquer outro meio que alcance um sem número de pessoas, um número grande de pessoas. O que eu não posso com a informação é garantir que ao receber aquela mensagem, seja por onde for, um outdoor na cidade, ou uma mensagem no meu celular, quem enviou nunca terá a garantia do que é que o outro vai poder efetivamente entender da mensagem. Por quê? Porque entre o comunicador e o emissor, há um conjunto de coisas que, desde a década de 1960, as antigas teorias da comunicação foram revistas. Então, não existe entre o comunicador e o emissor e o receptor, não existe a palavra. Porque o que é que a palavra significa? A palavra não significa nada. Eu posso pegar a palavra prova, ela significa uma coisa na escola, ela significa uma outra coisa lá no Tribunal de Justiça, e ela significa uma terceira coisa
lá num laboratório de análises clínicas. Todos eles utilizam a palavra prova, mas os sentidos são muito distintos. Então, uma primeira ideia importante para eu entender o saber é que a palavra não carrega dentro de si, ela não traz dentro de si um sentido fixo. A palavra, ela é um veículo de transmissão, de transporte dos sentidos e dos valores e das crenças sociais. Então, a palavra felicidade significa uma coisa para nós, significa certamente uma outra coisa para os hindus, outra coisa para os chineses e por aí vai. Então, o que é o saber? O saber vai se diferenciar da informação justamente porque ele tem uma primeira elaboração, que é a produção do sentido em torno das formas de enunciação da informação. O que é a forma de enunciação? A maneira como a informação apareceu na minha frente. Se foram palavras faladas, então as palavras chegam ao meu ouvido com a minha história de vida, com a minha formação, com tudo que eu sou e com tudo que eu acho que eu sou, eu traduzo lá dentro da minha cabeça de alguma maneira que ninguém tem controle. Talvez nem eu mesma perceba como é que é feita essa tradução. Então, quando a gente enuncia, quando a gente fala uma frase, escreve uma frase, envia uma frase, nós temos um desejo, uma intenção, nós temos um conjunto de valores, princípios, crenças, etc., ao enunciar aquela frase daquela maneira. Mas isso não significa que as pessoas vão receber daquela forma. Pois bem, quando a pessoa emite algum sinal de produzir um sentido sobre a informação, surge o saber. Então, é por isso que nós estamos aqui tentando entender o que é que essa tal relação com o saber vai nos permitir. Porque a primeira coisa que nós fazemos com tudo ao nosso redor, com o mundo que nos cerca, é estabelecer, ou tentar estabelecer, quais os sentidos possíveis. Desde a criança recém-nascida, no seio da mãe, mamando, ela está estabelecendo os sentidos. Pelo cheiro, né? Pelo paladar, pelo toque, por aí vai. Então nós só acessamos o saber pelos nossos 5 sentidos. Não, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que, através da elaboração, seja ela mental, seja ela por um dos nossos 5 sentidos, seja ela pelas nossas relações com o outro e com os outros, dentro e fora de nós, é que nós produzimos sentido. Que sem produzir sentido é como a gente diz na linguagem coloquial, na rua, em qualquer lugar, conversando em casa, né? Isso para mim não faz sentido. Então, enquanto não fizer sentido, eu não posso dizer que eu produzi um saber sobre aquilo. Basicamente isso. Parece simples, mas é mais complexo do que isso. Porque nós vamos estudar como é que se estabelecem, ou como é que podem se estabelecer, provavelmente, as relações que nós podemos estabelecer com o saber. Mas uma primeira coisa a destacar nesse ponto é: não há saber sem relação com o saber, nos diz o professor Bernard Charlot. Não há saber sem relação com o saber. A razão eu acabei de explicar. Todo saber decorre de uma produção de sentido daquilo que chega para nós como informação vinda do mundo exterior, do mundo material, do mundo físico, do mundo espiritual, etc., do nível espiritual, se é que a gente pode chamar assim,
e também do meu interior. Porque eu olho para mim, como eu estou olhando agora para a minha própria imagem produzida na live, e vejo aquilo que eu sou capaz de produzir de imagem sobre quem eu sou. Mas eu não sou só isso aí. Aí não está mostrando, por exemplo, o marido que eu sou da Rosinei, que está assistindo e participando com a gente, inclusive no curso. Felizmente está aqui perto de mim para eu poder fazer a live sossegado. Eu não estou revelando, agora estou revelando agora você sabe que ela está aí. Mas olhando para mim, você não sabe se eu sou pai, se eu sou filho, se eu sou isso, se eu sou aquilo, isso não está expresso. Eu sei. Então, quando eu olho para essa figura, já se estabelece entre esse meu olhar uma projeção sobre a minha própria imagem, né, de quem eu pareço ser. Eu digo pareço porque entrarão outras coisas no meio dessa possibilidade de olhar. Por quê? Que outras coisas? De onde elas vêm? Elas vêm, por exemplo, das relações com os outros. Os outros acham que eu sou de um jeito, e isso aí chega até mim pela informação. Esse jeito das pessoas imaginarem que eu sou assim, ou assado, interfere e participa da minha produção da imagem sobre mim mesmo. Então, retomando, o saber é uma produção de sentido sobre a informação. Quem que produz esse sentido? O sujeito, o indivíduo, se quiser. Eu não vou diferenciar uma coisa da outra, embora sejam conceitos diferentes, mas por enquanto vai ficar assim. Acontece que ainda há um outro estágio, que é o estágio do conhecimento. Quando a informação chega para mim e eu produzo sentido sobre essa informação, eu produzo saber. E esse saber eu posso acumular. Esse saber eu posso, assim como a informação, eu posso também transmitir. Então, quando eu, como pai, pego meu filho ou a minha filha e digo, olha, não faz tal coisa, porque quando eu tinha a sua idade, eu fiz e deu em tal problema, é para você saber que se você fizer, você pode correr o risco de chegar a ter o mesmo problema. O que é isso aí? É um saber. Isso aí é um saber. É um saber que eu estou passando para o meu filho ou para a minha filha. Então, nós trocamos saberes, nós passamos, transmitimos saberes para lá e para cá. E saber não é informação pela razão que eu já apresentei aqui. Então, ter muita informação não significa ter muito saber. Pois bem, quando eu tenho um conjunto... Oi, pois não, Antônio. Pode falar. Espera aí. Fala para mim qual é a pergunta, por favor. A relação de... Uma intimidação, uma intimidade. Intimidação é o que está escrito, Antônio? Intimidação. Você pode ler a pergunta de novo para mim, para eu entender direitinho o enunciado, por favor? Ela gera, ao menos ela pode gerar. Que ela gera sempre? Talvez. Por que ela intimida o saber? Porque nós recebemos uma carga de informação muito grande, inclusive de dentro da gente. Quando dói alguma coisa, uma informação que vai para o meu cérebro. Ó, tem uma coisa doendo aqui. Né? Então, ela pode intimidar o saber? Pode. Eu vou aproveitar esse exemplo da dor que surgiu.
eu levantei, eu sabia, a hora que eu levantei, que eu estava bem, esse era o meu saber, eu levantei, eu me lavei, eu tomei café, eu estava conversando, eu estava rindo, etc. Então, faz parte de eu saber que eu estava com saúde pela manhã. Dali 2, 3 horas, apareceu aquela dor, que primeiro, ela chega para mim como uma informação, mas ela impõe uma intimidação. Do tipo assim, você não estava bem? E essa dor? Eu não preciso pensar nisso. Ela surge para mim. E tem coisas que a informação me faz pensar, e aí eu começo a relacionar os saberes que eu tenho, eles começam a emergir dentro da minha cabeça, para eu analisar aquela situação. Então, a informação, ela pode, a relação intimida o saber, possivelmente todas as vezes, mas eu vou manter aqui o possivelmente. Uma coisa é certa, se a gente trocar a palavra intimida por mobiliza, eu diria que certamente toda relação mobiliza saberes. Se ela intimida, provavelmente sim, se ela vier na direção de algo que é contrário a algum saber. Como no exemplo que eu dei, eu sabia que eu estava bem, surge uma dor, agora eu já não sei, parece que eu não estou bem mais. Então, ela vai questionar o meu saber. Qual saber? O de estar bem. E você pode pensar em qualquer exemplo daquilo que você sabe. Nós vamos passar agora para o conhecimento, para você ver que da produção de sentido em cima da informação surgiu o saber, da produção de sentido diante de um conjunto de saberes surge o conhecimento. Então, existe uma nova elaboração, uma segunda elaboração. De que tipo? Eu tenho dentro de mim, vou falar dentro da minha cabeça, mas dentro do meu ser, eu tenho saberes que, por vezes, são contraditórios, né? Eu sei que o time A é um bom time. Aí eu ligo a TV, esse time A está jogando com o time B e está perdendo de 3-0. O meu saber começa a falar, não, tem alguma coisa que não está batendo. Então, nós confrontamos os saberes que nós possuímos, queiramos ou não. Às vezes a gente tem algum controle sobre isso. Eu sei alguma coisa, mas eu estou desconfiado que tem outros saberes ao redor daquilo. Eu vou pesquisar o meu saber e descubro que ele já não é bem aquilo que eu sabia. E isso é importante porque as teorias funcionam assim. O que são as teorias em si? Eu diria, e eu falo isso sempre para os meus alunos da pós-graduação, a teoria é uma boa aposta sobre o que é verdade sobre alguma coisa. Verdade, entre parênteses, porque verdade, nesta perspectiva, é sempre provisória. É verdade por enquanto. Então, porque a teoria trabalha com isso. A teoria trabalha com conceitos. Esses conceitos geram verdades, mas elas são temporais, elas estão inscritas dentro do tempo histórico. Tanto é que a teoria do Galileu, né, dizia que os astros giravam em torno do Sol e não da Terra. E era um problema ele dizer isso. Ele teve que se retratar, inclusive, na época que a igreja o perseguiu. A igreja romana da época o perseguiu. Então, é preciso que nós saibamos que os nossos saberes, eles não são fixos. Nós temos os saberes e gostamos deles. Mas determinados saberes, agora eu vou entrar no campo da educação, determinados saberes atuam de tal forma dentro da gente que fazem a gente acreditar que eles são eternos, e eles não são. Eles são temporais, ou seja, eles são escritos da história. Outros saberes virão e vão colocá-los abaixo. Então, nós precisamos ser
nós, profissionais da educação. E todo mundo é profissional da educação que está dentro da escola ou dentro da Secretaria da Educação, assim como eu sou um quase profissional da educação, no sentido estrito do termo, quando eu estou ensinando o meu filho, independente de eu ser professor formado ou não, né? Então, todos nós, de uma forma ou de outra, atuamos com a profissão do saber em várias instâncias. Então, o que nós precisamos destacar nesse momento? A passagem da informação para o saber, através da produção do sentido, e a passagem do saber para o conhecimento, através da elaboração conceitual a partir de um conjunto de saberes. Eu vou apresentar 3 outros termos que vocês vão ver que eles coincidem com essa estrutura de informação, saber e conhecimento. São os termos usados por um filósofo e epistemólogo francês chamado Henri Lefebvre. Ele dizia assim: na nossa vida, nós temos 3 instâncias concomitantes, mais ou menos, 3 dimensões. Primeiro, é a dimensão do vivido, da vida prática. Segundo, a dimensão do percebido. E terceiro, a dimensão do concebido. Então, a vida prática, nós sabemos disso, nós praticamos a vida, fazemos o almoço, fazemos a preparação de uma aula, fazemos uma conversa, fazemos isso, fazemos aquilo, fazemos uma roupa, enfim. São os nossos chamados saberes práticos. Então, o professor dando aula, ele não está trabalhando apenas com teoria, ele está trabalhando com seus saberes práticos. Pois bem, quando a gente começa a se dar conta das relações que existem entre esse saber e outros saberes dentro de mim, essas relações entre saberes e o mundo exterior, o outro, o mundo material, eu começo, então, a perceber que o mundo não é o que parece. Começo, inclusive, a perceber que eu não sou exatamente aquilo que eu pareço ser. Também. Eu posso mudar. Então, nós estamos no nível do percebido, que é justamente o nível do saber. Eu me dou conta de. O terceiro nível é um grau mais elevado de elaboração, que envolve tudo aquilo que envolve no saber e mais um pouco. Por quê? Porque nesse nível terceiro, do concebido, eu não só percebo as coisas, nomeio as coisas, percebo e atribuo sentido para as coisas, né? Mas eu começo a extrair desses saberes conceitos, valores, crenças, né? Os conceitos são isso. Então, se eu tenho um determinado valor, né? Eu tenho por valor que é importante um filho respeitar a mim, né? É um valor. É porque tem um conceito na minha cabeça do que é ser pai. Eu posso não ter clareza de qual é o conceito que está na minha cabeça. Mas eu percebi já que eu sou o pai e ele é o filho. E que olhando outros pais, eu preciso agir dessa maneira ou daquela de acordo com a minha cultura. Pois bem, então, eu passo para o nível do concebido quando eu me debruço sobre questões do saber e também sobre os não saberes, até para produzir novos saberes. Esse é o nível conceitual. Nós vamos ficar por aqui hoje. A relação com o saber passa por essas discussões. Nós estamos estudando aspectos ligados aos textos do professor Bernard Charlot, e eu convido a todos, não deixem de participar do fórum que está acontecendo já, da semana 1. Nós vamos trazer essa discussão para a semana 2, porque está muito rica a discussão. Eu fico muito satisfeito de ver as pessoas, e o objetivo meu não é que as pessoas dialoguem lá dentro comigo apenas. Não, mas que elas discutam entre si, e isso já está começando a ocorrer. Afinal, cada um de nós tem 1,5 milhão de informações, tem muitos saberes e tem também conhecimento. Eu marquei no meu planejamento para deixar mais ou menos uns 20 minutos, na verdade agora já faltam 19, para
fecharmos a live em apenas 1 hora, para abrir para participações, para perguntas, para dúvidas, que podem ser sobre a forma do curso acontecer, a dinâmica do curso, como também pode ser sobre aspectos ligados a essa teoria. Então, eu vou agora tentar verificar o que é que está acontecendo aqui, porque já sei que entrou, assim, 1,5 milhão de coisas aqui também e eu não pude acompanhar. Seria legal, quem puder me ajudar. A Bianca está, olha, eu vou olhar por baixo aqui o que está chegando para mim, aspectos sobre o projeto de intervenção. Eu montei uma pequena tabelinha, bem simples, de 1 página. Nós vamos escrever dentro dela 3 coisas. Um objetivo, uma pergunta e algumas ações. A pergunta é relativa é aquela mesma pergunta que você vai receber de volta na sua própria autonarrativa de vida e trabalho na educação. Então, você fez uma narrativa, enviou para o curso, alguém pegou essa narrativa, mandou para um colega seu, tirando o seu nome, e ele vai ler e vai escrever uma pergunta para você. E você vai receber de volta a sua narrativa. Com esta pergunta, você vai entrar naquela tabelinha que eu mandei como anexo, está lá no curso e tal. Vocês vão ver, tem um modelo, inclusive, que eu peguei, eu escrevi a minha autonarrativa, fiz a elaboração do meu primeiro projeto de intervenção, porque eu também mandei a minha narrativa para uma colega do curso, ela respondeu para mim com a pergunta embaixo, e eu peguei a pergunta e coloquei lá no item 2 da tabelinha, que está lá assim, coloque a pergunta aqui. Acima, no item 1, está assim, objetivo. Como é que faz para tirar o objetivo? Você vai olhar para a pergunta e vai perguntar para a pergunta do que é que se trata. Eu escrevi uma narrativa e a pessoa que leu a minha narrativa escreveu assim: como é que você explica essa sua forma incessante de busca para o conhecimento? Alguma coisa assim. Eu olhei a pergunta, li ela 3 vezes, pelo menos. Falei, bom, é para eu saber como é que é a minha busca do conhecimento. Eu não tenho essa resposta clara na minha cabeça, eu tenho algumas suspeitas, mas a resposta eu não tenho. Então, eu coloquei a pergunta lá. Compreender, e esse agora eu estou escrevendo o meu objetivo. Olha, eu peguei a pergunta está falando sobre buscar conhecimento, então eu vou escrever a frase do objetivo começando com um dos 5 verbos aqui, olha. Ou compreender, ou estudar, ou pesquisar, ou analisar, ou examinar. Esses são os verbos mais usuais e os melhores verbos para a gente usar para uma boa enunciação de um objetivo. Então, eu escolhi o verbo compreender dessa lista e escrevi assim: compreender como é a busca do conhecimento. Esse é o meu objetivo. A minha pergunta é: como se busca o conhecimento com interesse, sei lá, alguma coisa assim. A terceira linha da tabela é escrever algumas ações de como é que eu vou fazer para buscar a resposta dessa pergunta. Então, eu coloquei lá assim: eu vou consultar 10 pessoas sobre como é que elas buscam o conhecimento. Segunda ação, eu vou lançar na internet a pergunta: como é que você busca o conhecimento? Lá na rede social, por e-mail, sei lá para quem, de um jeito que eu vou imaginar ainda, e vou mandar lá para um tanto de gente essa pergunta também. Essa é a minha segunda ação. A minha terceira ação é: eu vou buscar algum livro que fale como é que a gente busca o saber. Eu vou juntar essas 3 coisas, vai vir para mim um conjunto de informações, né? Eu vou dar uma espiada nelas, né? E vou construir uma resposta àquela pergunta em formato de um relatório. Bom, as pessoas dizem, mas um relatório que eu já estou elaborando, já não é mais informação só, já vai para o nível do saber.
As pessoas dizem que busca-se o saber assim, assado, por causa disso, por causa daquilo, etc, etc. Eu vou escrever um relatório, já traduzindo da minha forma as informações que chegaram para mim. É assim que nós vamos fazer o projeto de intervenção. Ele primeiro tem uma tabelinha, onde você vai descrevê-lo. Você vai realizar aquelas 3 ações, e depois você vai escrever um pequeno relatório, 1 página, 2, não precisa muito mais do que isso, dizendo o que é que você aprendeu com aquelas ações para responder aquela pergunta. E vou postar esse relatório no ambiente e vou postar também um projetinho lá no ambiente, que já tem um lugar para isso lá. É assim que vai funcionar o projeto de intervenção. A dica fundamental: tudo que você fizer, pergunta para o texto do autor que nós estamos estudando, no caso o professor Bernard Charlot, pergunta para ele se ele ajuda, viu? Que a teoria deve servir para isso. Como é que ela pode me iluminar de alguma maneira, né, trazer à minha cabeça algumas coisas, né, e dizer, olha, lá ele falou sobre o fracasso escolar e tal, e falou sobre aprendizagem, o que isso tem a ver com este projetinho que eu estou tentando desenvolver? Lembrando, o projeto de intervenção que eu estou sugerindo aqui é apenas o começo. Ele vai prosseguir todo o curso com a gente. Então, até aqui nós falamos da parte da estrutura e aspectos da relação do saber, pinceladas, porque precisa estudar isso aí melhor. Pois não. Vamos olhar, eu vou olhar lá. Deixa eu abrir aqui. Se o meu mouse permitir eu chegar até lá. Espera aí, vamos lá. Então, vamos lá. Estou aprendendo. Vocês passam ótimo, isso é muito bom. Diz a Márcia Caldeira, essa dor muitas vezes pode ser psíquica conforme fomos formatados nas relações de poder. Olha, nós vamos estudar um autor dentro do curso, que é o Michel Foucault, que trabalha com as relações de poder. E, na perspectiva dele, há poder em toda relação de saber, e há saber em toda relação de poder. Nós vamos voltar a essa questão quando nós teremos 2 disciplinas que vão abordar essas questões. Então, às vezes, gera dor psíquica, gera. Por quê? Porque nem tudo que a gente sabe, a gente gosta. Porque nem tudo que a gente sabe, a gente quer fazer. Nem tudo que a gente sabe contribui para a melhoria da minha vida. E uma das prováveis dificuldades do aluno olhar a professora de matemática, ou na aula de matemática, se matando para ensinar ele como é que faz uma conta, um exercício de matemática, seja lá o que for, é por que eu tenho que aprender isso? Como é que... Eu mesmo, na minha época, achava que a aula de matemática era igual à aula de mágica, porque ela fazia, e aparecia o resultado no fim, eu falava, só por Deus, porque... Enfim. Então, Márcia, gera, assim, por vezes, alguns sofrimentos psíquicos, mas sabe por qual razão? Porque, como diz o meu colega de departamento, meu amigo, o professor Celso Conte, crescer dói. E se crescer dói, saber também. E não é só por causa das relações de poder, porque às vezes o que eu sei me machuca. Eu assisto uma cena de uma tragédia acontecendo na televisão, aquilo me machuca. Não é só por causa das relações de poder. A relação de poder é um aspecto do desenvolvimento psíquico e da cognição que cada um de nós tem como possibilidade. Aí também tem uma da Dayana, que diz assim, podemos dizer então que hoje temos um excesso de informação, contudo geramos pouco saber e muito pouco conhecimento. Com certeza, Juliana. Dayana, perdão. Tem muita gente defendendo a ideia que informação é poder.
ou informação é saber. Cuidado. Informação não é saber. Informação é poder quando as pessoas se apropriam da informação e seguram só para si e usam aquela informação a seu favor e, às vezes, contra alguém. Então, nós temos uma avalanche de informações sobre os nossos alunos, por exemplo, e eles achando que aquilo é saber. Porque tem facilidade. Você quer saber alguma coisa? A pergunta é essa. Quer saber alguma coisa? Põe no Google. E vem lá uma resposta. Que ele não sabe ainda, provavelmente, checar a fonte. Ele não sabe se aquilo é verídico ou não. Se aquilo é um saber que é aceito socialmente como saber. Se aquilo é falso, se aquilo não é, etc. Então, para você ter uma ideia, como a gente está vivendo num mundo de ilusões. Você tem razão. Informação tem muita. Saber tem bem menos. Conhecimento, então, menos ainda. Aí entrou a Juliana e perguntou assim, professor, reforce para aqueles que não enviaram a narrativa, enviar com urgência, para darmos sequência ao projeto de intervenção. Alô, alô, você que está fazendo esse curso com a gente, que não fez a sua autonarrativa ainda, contando um pedacinho da sua formação, da sua chegada na educação, da sua formação para o trabalho em educação na escola ou no setor da secretaria, escreva, por favor, a sua autonarrativa e conte para a gente, mande para a gente poder realizar o projeto de intervenção, que é um refletir, levar você a refletir sobre a sua própria experiência de vida. Aí vem o Antônio e pergunta assim, e pede assim, orientar sobre as turmas, sobre um link em cada semana que diz quem é e de qual turma. Então, lá nas semanas, gente, sobretudo a partir da semana 2, tem lá 10 links escritos assim na frente, turma 1, turma 2. É só você clicar lá, identificar qual é a sua turma, você vai participar de fórum dentro da sua turma, você vai enviar coisas para a sua turma, você vai receber coisas do responsável pela sua turma, ok? Orientar também sobre a questão dos chats. Nós conversamos hoje pela manhã, eu, Antônio e mais algumas pessoas, e achamos que era interessante que cada responsável por turma faça um chat uma vez por semana, né, com a sua turma. E as pessoas podem ali apresentar suas dúvidas. Olha, não estou entendendo esse texto, preciso de ajuda nisso ou naquilo, onde eu faço a postagem de tal coisa, enfim, para resolver numa turma de 15 pessoas é mais fácil, né? Eu não daria conta de responder para todo mundo todas as dúvidas. Então, que cada responsável determine um dia e um horário, o Antônio está criando os chats para cada um dentro da turma, e vocês conversem entre si no melhor horário possível. Outra coisa, a partir da semana 2, os fóruns estarão divididos por turma. Na semana 1, todo mundo entrou dentro do fórum, do mesmo fórum, aquele que eu criei. Todo mundo, né? A maioria e tal. Lembrando, gente, entrar no fórum e escrever alguma coisa lá vai contar a presença. O curso não tem prova. Não tem avaliação, a não ser essa conversa, que é a avaliação oral nossa. Então, é preciso postar alguma coisa para contar a presença. A Sandra me perguntou assim, podemos usar o processo de dirigir como um exemplo de processo de informação até o conhecimento? Sim, mas lembrando que passou pelo saber, viu, Sandra? Porque quando eu aprendi a dirigir, eu aprendi de um jeito diferente de outra pessoa, para começo de conversa. Então, foram me passadas algumas informações. Olha, o carro funciona assim, coisa e tal e tal. Eu aprendi a lidar com o carro, depois aprendi a lidar com a rua, com o trânsito, com sinais de trânsito, etc. Então, eu fui produzindo saberes, atribuindo sentido às informações que eu tinha recebido. E hoje, são conhecimento? São, porque eu tenho um conjunto de saberes que me permite
usar bem o meu carro. Por exemplo, eu sei que em São Paulo tem rodízio e o final da minha placa está proibido de rodar assim, assim, assado. Qual é o conhecimento que eu gerei? Eu preciso ponderar que dia que eu vou até aquela cidade, porque pode ser que eu tome uma multa. Então, eu tenho saberes que eu junto, atribuo a eles um sentido mais amplo, extraio deles os conceitos e produzo conhecimento. Aproveitando a pergunta, conhecimento não se pode transmitir, assim como eu posso transmitir saber e informação. Conhecimento é algo meu, é subjetivo. A Cris Faria perguntou assim: reforce aos alunos que receberão outra narrativa e terão que elaborar a pergunta. Devolverão já com a pergunta e só depois receberão a própria narrativa. Isso. Você está num grupo de mais ou menos 15 pessoas. Você vai enviar a sua narrativa, se já não o fez. O responsável pela turma vai recolher a sua narrativa, tirar o seu nome e mandar para um colega seu de turma. Esse colega vai ler a sua narrativa, deve escrever uma pergunta ao final e deve devolver para o ambiente a sua narrativa com a pergunta dele. O responsável vai pegar de novo isso aí e vai mandar para você a sua própria narrativa com a pergunta do colega. É o mesmo que você deve fazer. Você vai receber uma narrativa de outra pessoa, sem nome, leia, escreva a pergunta e manda de volta. Professor, percebi que alguns participaram do fórum, só querendo o texto. Isso conta? Então, eu pedi para o pessoal da coordenação, e vou esclarecer aqui. Participações desse tipo não contam no fórum. Por quê? Porque o fórum é um fórum pedagógico. O que conta no fórum é justamente a participação que mobiliza o debate. Entendeu? Que mobiliza, a partir da leitura dos textos, daquela semana, principalmente, e ele mobiliza o debate. Então, participar do fórum vai contar na medida em que você entrar e escrever alguma coisa em função daquilo que você leu e em função das coisas que estão sendo faladas ali. Pelo menos que você, a partir da sua leitura dos textos, produza a sua participação. Agora nós vamos combinar o seguinte, para cumprir com as coisas que a gente combina, eu vou encerrar a live aqui. Vocês têm o fórum, vou pedir para vocês, todos que estão cursando, evitem de tratar as coisas do curso fora da plataforma Moodle. É importante tratar dentro. Senão as pessoas não veem, aquele que vai verificar se você está participando não está ali, etc. Então, por gentileza, façam as coisas do curso dentro do curso, que é melhor. Tendo outras dúvidas, depois eu vou checar a hora que a live estiver disponível, e se alguma coisa eu deixei de responder, vocês podem enviar pelo fórum, na própria semana, né, vai ter lá fórum de dúvidas, tal, vocês podem postar essas dúvidas lá, que todas elas serão respondidas ao longo do tempo. Uma última coisa, nós vamos considerar um tempo mais ou menos flexível para que todos façam as atividades até o curso engrenar bem, tá? Mas evite ficar muito atrasado com o curso. A todos vocês que acompanharam, um grande abraço, obrigado pela participação. Na próxima semana, nós não teremos na quarta-feira, nós vamos marcar num outro dia, porque eu tenho um outro compromisso nesse horário. Mas nós vamos divulgar o dia e a hora da próxima live, que eu vou fazer para a gente avançar um pouco mais no curso e dialogar com todos vocês. Um grande abraço a todos, portanto, e tenhamos todos um bom curso, uma boa intervenção e uma boa pesquisa. Muito obrigado.